Sabe o currículo da escola? A gente costuma pensar nele como uma lista de matérias, né? Mas e se a gente olhasse para ele como uma das ferramentas mais poderosas que temos para construir uma sociedade mais justa? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a justiça curricular pode de fato transformar a gestão da escola pública. Para começar, olha só que imagem forte essa. É o mural Nina, do artista Apolo Torres. Ela mostra uma menina alcançando os livros. Sabe, é quase um resumo daquele desejo universal que todo mundo tem de acessar o conhecimento, de ter uma chance de construir um futuro melhor. Essa imagem é o nosso ponto de partida. E é essa busca pelo conhecimento que nos leva direto para a pergunta central de hoje. Como é que o currículo, aquele que acontece todo dia na escola, pode ser um caminho real na busca pela justiça social? É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Bom, o nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é justiça social e justiça curricular. Depois, vamos conhecer os pilares que sustentam essas ideias. Aí, a gente parte para a prática, vendo como aplicar isso na análise do PPP da escola. E por fim, a gente fecha com um chamado para ação. Vamos lá? Começando então pela nossa primeira parte, justiça social e curricular, porque para entender um, a gente precisa primeiro entender o outro. Eles andam de mãos dadas. Justiça social. Parece uma ideia meio abstrata, né? Mas no Brasil não é. Ela é um objetivo fundamental. Está lá na nossa Constituição de 1988. Na prática, significa garantir a dignidade de cada pessoa e lutar contra todo e qualquer tipo de discriminação. É o nosso chão, a base de tudo. Ok, e a justiça curricular? Bem, ela é basicamente a justiça social acontecendo dentro da escola. E a parte mais importante aqui é a ideia de processo contínuo. Não é um destino final onde a gente chega e pronto. É uma busca constante, um trabalho diário para construir um currículo que realmente respeite, inclua e valorize todo mundo. Certo? Vamos para a segunda parte então. Vamos ver como essa ideia toda ganha corpo. A gente vai falar sobre os pilares, os 3 R's e os 3 C's. São eles que dão a estrutura para a gente tirar esses conceitos do papel. E olha, esse quadro aqui é sensacional porque ele mostra a conexão de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem os 3 R's da justiça social, da teórica Nancy Fraser. Redistribuição, reconhecimento e representatividade. Do outro, a educadora Branca Jurema Ponce traduz isso para a realidade da escola com os 3 Cs: conhecimento, cuidado, convivência democrática. Percebe como uma coisa leva a outra? A redistribuição de recursos vira na escola a garantia de acesso ao conhecimento que possibilita uma vida digna. O reconhecimento das diferentes identidades se transforma em cuidado com a diversidade. E a representatividade das vozes se concretiza na convivência democrática. Para quem está na gestão escolar, essa primeira dupla, redistribuição e conhecimento, é a chave para começar a agir. Muito bem, terceira parte. Chegou a hora de sair um pouco da teoria e mergulhar na prática. Vamos pensar no currículo como essa ferramenta de transformação que a gente falou no início. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. O currículo nunca, jamais é neutro. As escolhas do que se ensina, de como se ensina, de quais saberes são valorizados, tudo isso são decisões políticas. Um currículo pode tanto reforçar as desigualdades que já existem na sociedade, quanto pode desafiá-las. E como diz a professora Branca Jurema Ponce, a proposta é justamente essa: pensar o currículo não como um pacote pronto que vem de cima para baixo, mas como algo que nasce das práticas coletivas da escola, que é construída a partir de experiências democráticas e que faça sentido para todo mundo. Vamos para a quarta sessão. Agora a coisa fica ainda mais prática. Ok, como um gestor ou uma gestora pode começar a fazer isso? A resposta, gente, está num documento que toda escola tem, o Projeto Político Pedagógico, o famoso PPP. O PPP não é só um documento burocrático, né? Ele é a alma da escola, é onde estão a sua identidade, os seus sonhos, os seus objetivos. Por isso mesmo, ele é o ponto de partida perfeito para a gente começar a aplicar os princípios da justiça curricular. E o processo é bem direto. Olha só. Primeiro, reunir a equipe. Nada se faz sozinho. Segundo, ler o PPP da escola, mas agora com as lentes dos 3 Cs. Que conhecimento a gente está distribuindo? Como estamos praticando o cuidado e como anda a nossa convivência democrática? A partir daí, é identificar o que já está legal, o que precisa melhorar e, claro, criar um plano com ações concretas. E para a gente ver que isso não é só teoria, está aqui um exemplo real. A Rede Municipal de Diadema, em São Paulo, usou esses princípios como norte para a gestão. Eles investiram pesado na participação de todo mundo, desde as crianças, para fortalecer uma cultura democrática. Isso mostra que é totalmente possível.
Para guiar essa análise do PPP em equipe, essas 3 perguntas são um ótimo começo para pensar sobre o conhecimento. Que saberes a nossa escola realmente valoriza para que os estudantes tenham uma vida digna? Sobre o cuidado. Como a gente garante na prática os direitos de cada um? E sobre a convivência democrática. De que forma a gente, de fato, abre espaço para a comunidade participar das decisões? Essas perguntas são poderosas. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que é um verdadeiro chamado à ação. Porque entender tudo isso é muito importante, mas o que transforma de verdade é colocar em prática. E vale sempre lembrar, isso não é um projeto com data para acabar. A justiça curricular é um compromisso, uma busca que não para. É um processo que a gente constrói e reconstrói junto, todo santo dia, no chão da escola. E para fechar, essa obra Variação sobre a Sankofa, do artista Antônio Obá. Sankofa é um símbolo africano que tem um significado lindo, voltar ao passado para ressignificar o presente e construir um futuro. É uma metáfora perfeita, não é? É sobre olhar para a nossa história, para as injustiças e tomar as rédeas para criar um futuro diferente. E isso nos deixa com essa última pergunta, que é um convite para a reflexão e para a ação de cada pessoa que vive a escola. Pensando na sua realidade, no seu dia a dia, quem é que está de verdade tomando as rédeas do currículo aí na sua escola?